Boa noite a todos. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre a defesa do nível de emprego e a concentração da renda. O fluxo migratório no Brasil reforçava a existência de uma reserva de mão de obra. Isso permitia que os salários reais não crescessem e os aumentos de produtividade se convertessem em maiores lucros aos empresários do café, o que auxiliou na expansão da economia cafeeira. Os aumentos da produtividade se davam por intensificação das taxas de exploração e não por melhorias tecnológicas do capital. Como os salários não aumentavam por razão das reservas de mão de obra, não havia incentivo aos donos do café para converter seus lucros em capital fixo, que aumentasse a produtividade da terra. A lógica, portanto, era de intensificar o uso do capital variável e aplicar qualquer novo trabalho na expansão das terras, e não na melhoria do cultivo de terras existentes. A terra era escassa? Bom, se a quantidade de terras fosse escassa, a lógica do empresário seria de aumentar o investimento por quantidade de terra. A terra, porém, era tão abundante quanto a mão de obra, e fazia mais sentido investir o mínimo possível por plantio e ter vastas propriedades. Quando a terra usada dava sinais de esgotamento, fazia mais sentido abandoná-la e partir para a próxima. Era mais eficiente e racional para o empresário ter vastas terras de plantio de café, onde individualmente cada canto da terra era ineficiente, mas em que agrado produzia enormes retornos. Sem muito capital pré-acumulado, isso barateava o investimento e aumentava a receita. Seria esperado que em épocas de contratação econômica os lucros diminuíssem. Isso não acontecia, entretanto, por razões da taxa de câmbio e na balança comercial desequilibrada. Em períodos de expansão, os aumentos na produtividade do investimento se traduziam não em uma elevação de salários, mas sim em sua manutenção nominal, enquanto a elevação se dava nos lucros dos empresários de café. A procura por produtos importados era alta entre todas as classes sociais. Entre todas elas se partilhava uma procura alta e inelástica por produtos essenciais, como alimentação e tecidos. Entre as classes mais altas, havia uma procura altamente elástica por importações de luxo. Nas épocas de contratação, a demanda por importações se mantinha tanto pela manutenção do nível de renda como pela necessidade de seus produtos. Esse fator levava a balança comercial a se desequilibrar. A política cambial do Estado tinha como objetivo beneficiar os empresários de café, pois se desvalorizava artificialmente o poder de compra externa da moeda, e isso diminuía o preço de exportações brasileiras em moeda externa, o que tornava o café brasileiro mais competitivo. Ao mesmo tempo, os retornos em moeda nacional eram grandes para os empresários. Um efeito secundário, porém, dessa política é de aumentar o preço em moeda nacional de produtos importados, dos quais a população tinha alta dependência. Comidas e tecidos, mesmo inelásticos, eram então menos consumidos por sua alta de preço, enquanto os produtos de luxo da elite, mais plásticos, deixavam de ser consumidos. Por fim, falaremos um pouco dos países centrais e dos países periféricos. De acordo com o autor do livro, nos países centrais a crise freia o progresso e diminui as taxas de lucros e os salários. Essa parada possibilita um rearranjo econômico que elimina parte da competição e fortifica a restante para tornar seu processo mais eficiente. Já nos países periféricos, a crise afeta de forma bem menor o valor capital variável, para compensar pelo baixo ou nulo aumento dos salários em época de prosperidade. O que se freia, no entanto, é a produção e seu montante total, ou seja, o capital fica estagnado. No caso do café e da economia brasileira, como vimos, logra-se para uma manutenção do nível de emprego, defesa dos lucros e socialização das perdas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.